Canassa, eu vi o nome da aula, mas eu não eu vi o nome da reunião, só que eu não imaginava que seria o tema da aula. Pois é, sim. E a onde é que vocês estão vendo isso que eu não vi, não? Lá em cima, ficou perto do alto-falante e da câmera. O que é o VASE? Eu já ouvi falar, mas também não sei o que é. Obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Não, porque tem não. É o Copasgu. Eu também tenho, não. Deve ser. Vocês estão com qual conta? Será que é alguma coisa com a conta? Porque não tem, né, uma variação quando usa com a conta pessoal e a conta profissional, né? Fabrício, tu tá em qual conta? Tu entra com qual e-mail? Eu tô com o institucional. Isso. E tu, Tiffany? Eu tô com o pessoal. Por isso. Por isso eu acho só ver quem tá com o institucional, sabia? Eu tenho que deixar ficando ela doida, porque isso não apareceu no meu. Nem no meu. Gente, 21. Acho que não vai entrar mais ninguém, né? Acho que vamos começar, né? Acho que podemos começar. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tanta coisa aberta. Pronto, só me dê um retorno aí se vocês estão vendo o slide direitinho, por favor, pelo microfone. Sim. Pronto, então vamos lá. Gente, hoje é um assunto muito importante, é assunto de prática, né? A gente já começa aqui com os assuntos de prática. E vocês vão ver que o VASE é um dos mais importantes. Acho que todo mundo já passou por esse tipo de situação, ouviu alguém. Não é algo tão incomum, né? E o que é o VASE? Para quem não viu aí o título da aula, que eu sempre coloco, mas acho que ninguém nunca nem repara, mas eu sempre coloco o título com o que nós vamos ver. É obstrução de vias aéreas por corpo estranho, certo? Então, é a abreviação desse título aí todinho, a gente chama de OVASE. A OVASE, ela é dividida em duas categorias, a gente já inicia falando, né? De OVASE leve e OVASE grave. A OVASE leve, eu acho que, se não todos nós, a grande maioria já passou por um susto do tipo, né? É aquele tipo de OVASE que você se engasga, mas você fica tossindo, né? Que a gente geralmente diz assim, vixe, a comida desceu pelo lugar errado, a água desceu pelo lugar errado. E foi isso mesmo, né? Que ao invés dela ir pelo esôfago, estômago, né? Pelo digestivo, ela desceu na traqueia e ali como um reflexo o nosso pulmão. Eita, gente, agora sem o Charles eu vou ficar o tempo todo saindo para aceitar o pessoal. Viu? Vocês tenham só um pouquinho de paciência. Deixa eu ver aqui, porque eu me embanando todinho para voltar, eu não sei nem como é que volta. Pois eu me embanando todinho, aí fico cancelando e voltando. Pronto. Pronto, vocês estão vendo? Voltou aí o slide? Sim, tá dando pra ver, Cala. Pronto. Gente, aí é que realmente desce no lugar errado, né? Como a gente chama popularmente, que ele vai para a traqueia e o nosso pulmão, né? Como aquele reflexo, ele vai tentar espelhar aquele corpo estranho, que pode ser qualquer coisa, desde líquido, por isso que a gente se engasga facilmente, nem mesmo com água, até mesmo com saliva, né? A gente se engasga às vezes até com a própria saliva. Ou comida, crianças com brinquedo, que tudo que criança pega leva na boca, né? Tem aquela fase. E isso é muito fácil de acontecer. Então, a gente tem essas duas categorias. Essa leve é aquela que a gente é parcial. Você tem uma obstrução parcial. Ela não é total. Então, você fica tossindo,
você ainda consegue falar ruim, mas facilmente interrompida. Então, essa daí é mais fácil reverter. Eu já vou dizendo aqui a vocês, né, assim, a conduta, embora a gente vá falar mais na frente, mas na leve, gente, a única coisa que você faz mesmo é estimular a tosse, né? Você acalma ali o paciente, se identifica, né? Diz que é profissional de saúde. E vamos, seu João. Senhor Ítalo, continue tossindo, senhor Ítalo. Isso, muito bem. Vamos, tussa, continue. Você só faz isso. Você vai estimular a tosse, né? Você só vai dar força. Você vai pedir para ele continuar tossindo, que é uma obstrução parcial, e você não faz nenhum tipo de manobra. Você só faz esse estímulo verbal e ele vai conseguir sozinho, tá certo? Desobstruir ali essa passagem. E tem, né, a título de definição, paciente capaz de responder se está engasgado, consegue você falar e respirar. A obstrução grave, né, paciente consciente e que não consegue falar, pode não respirar ou apresentar respiração ruidosa, tosse silenciosa ou inconsciência. Gente, se tem uma coisa que acontece fácil, mas muito rápido, em segundos, em um piscar de olhos, você piscou, é você passar de uma obstrução leve para uma obstrução grave. Então, o paciente ele passa facilmente de leve para grave em questão de segundos, né? Ele tosse ali tudo quando é parcial, beleza, mas quando ele tem uma obstrução total ali daquela traqueia, daquela via aérea, ele no instante fica inconsciente. Aonde para a respiração, aonde o oxigênio para de circular, a pessoa no instante piora, assim, fica grave realmente muito rápido, né? Em questão de já é mais rápida, assim, você tem que realmente correr, você é uma luta contra o tempo, e também vocês vão ver, né, que eu vou ver nessa divisão. Alvace leve e alvace grave. A alvace leve é uma obstrução parcial, você só faz estimular. E a alvace grave, você tem uma obstrução total. Aí nela, né? Você tem a alvace no adulto consciente, no inconsciente, no obeso e gestante, na criança e no RM, no bebê. Então, a gente vai conhecer algumas delas, mas é importante vocês já conhecerem essa divisão da leve e da grave, certo? Então, a leve é uma obstrução parcial, a pessoa ela ainda fala, consegue, né? Tosse, existe sim uma respiração, fraca, mas existe. É só parcial, ele facilmente você estimula e aquele paciente é para retornar, né? A obstrução grave, ela parte já para uma inconsciência. O paciente já não consegue falar, não consegue tossir, não consegue, ele no instante vai ficando ali bem cianótico, com as extremidades cianóticas e bem pálido, né? Uma palidez cutânea, bem evidente. Fica a pessoa branca, e ele parte para uma inconsciência. E depois disso, gente, a parada respiratória, a gente fica checando o pulso, e da parada respiratória, a cardiorrespiratória. Depois nem pulso mais, aí você já vai iniciar a gente entra em um outro assunto que é RCP, né? Mas vamos falar só de alvace na de hoje. Então, abordagem. A Natália quer fazer uma pergunta. Pode perguntar, Natália. Tem que usar um microfone. Tipo assim, quando você come uma coisa muito seca e às vezes você fica com meio que antes de soluçar. Isso é considerado uma alvace? Porque fica, sei lá, tu fica meio que entalado. Se você ficar tossindo, se você sentir aquele incômodo, sim, você se engasgou. Mas se não, se você só sente aquele peso, porque quando a gente come farinha, farofa, você vai engolindo seco, você sente só uma coisa ruim, mas não é engasgo. O engasgo, ele é muito característico, a gente consegue identificar facilmente. Que é quando você começa a tossir, né? Aquilo ali incomoda, você sabe na hora que desceu pelo lugar errado, né? Como a gente diz popularmente. Mas se for algo diferente disso, não foi um alvace. Você tem a tosse, isso que você está falando, essa sua pergunta, existe essa tosse, existe esse... O olhinho ficou vermelho, lacrimejando, você com a voz falha? Uhum. Pronto, pois então se
Não mandei, Andressa. Eu tô vendo aqui o chat. Não, mandei não. Estamos vendo agora. Isso vai junto com a atividade de hoje, porque a aula de ontem era atenção domiciliar e hoje que é urgência e emergência. Ele vai junto com a aula de hoje. Agora, a de ontem, eu mandei o mesmo slide acrescido, né, dos outros 2 sintomas e mandei a atividade. Que é a célula pulsional. A Maria Clara não está participando da aula porque ela está por posto, viu? Ah, sim, tá certo. Eu pensava que tu ia dizer que é porque eu não tô aceitando, que eu tava aqui com a tela aberta agora. Pronto. Então, isso aqui é bem fácil de identificar, né, gente? Isso aqui, ó. É bem fácil de você distinguir essa ovácie leve da ovácie grave, não é verdade? Ainda mais todos nós, acredito, a grande maioria já passou por uma situação ruim dessa, ou já viu alguém passar, ou um negócio ruim, né? Considerando uma abordagem específica, né? Obstrução leve em paciente responsivo. Gente, o que é o paciente responsivo e irresponsivo? É a mesma coisa de você substituir por paciente inconsciente. O responsivo é aquele que você fala senhor, senhora, lembra? E ele fez aí esse nome responsivo. E quando você fala com ele, que ele não responde, ele se encontra irresponsivo, né? Geralmente inconsciente. Então, também é algo muito fácil de você identificar. No paciente responsivo, ou seja, quando ele está respondendo a comandos, ele está ali ouvindo conscientemente, não realizar manobras de desobstrução, não interferir. Então, é isso que eu falei para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão estimular o paciente, acalmar o paciente, se identificar, né? Ele fala aí, monitorar e suporte de O2, se necessário, geralmente não chega até esse ponto, geralmente não chega a essa necessidade, certo? Depende do caso, só quando vai ficando mais grave mesmo. E você vai ficar naquela, acalmar e incentivar a tosse, né? Vamos, tosse. Tem gente que não incentiva, Canassa. Tem gente que taca a mão nas costas. Engasga. Mulher, se amando. Era mais antiga e popular, né? Que elas fazem assim, bem levinha mesmo. Tia, funciona. Sabe por quê? Porque teve um negócio lá na escola que a doida da Maria Clara se engasgou com coca. A menina morrendo e ninguém fazia nada. Aí quando eu olhei pra ela, só vi a criatura morrendo. Eu tava um tapa nas costas dela, aí foi que melhorou. Mulher, geralmente a primeira coisa que as pessoas fazem, porque elas não conhecem essa manobra. Não melhora. Realmente, Fabrícia, mas ela não é o que a gente tem no protocolo de SBV, né? Ó, essa aula aqui é toda do protocolo, certo? E eles não existe essa mãozada nas costas que a gente dá popularmente, que em casa o povo faz. E outra coisa popular, né, pessoal, que vocês já devem ter presenciado ou ouvido falar, não sei se na família de vocês tem alguém, mas quando alguém se engasga, levanta os braços e diz, são braços. Desse jeito. Pequena, que eles assopram os cabelos da criança. Eu nunca entendi. Sim, Fabrício, tem essa também. O bebezinho quando se engasga, a mãe fala sopra a testa, sopra a muleira do menino, né? Como a gente diz, sopra pra ver se passa. Eu digo, vale, minha nossa. E outra, quando não faz isso, que a gente passa o dia falando coisa errada. Olha, outra coisa que elas fazem errado demais, daí a importância de você pensar a manobra, joga a criança pra cima. Já vi muita mãe fazendo isso, a criança se engasgou, pessoal, quando você joga pra cima, a mãozada nas costas ainda funciona, né? Assim, porque querendo ou não, é um impacto externo que você dá ali, que é pra ela jogar realmente pra fora. Mas, gente, quando joga a criança para cima, o objeto faz descer mais. Você está impulsionando justamente ao contrário, tá certo? Então, quando a mãezinha, no desespero, a criança se engasgou, que ela soprou a muleira do menino, aí não deu certo, aí ela pega e joga a criança para cima, fica jogando aquele objeto ali, se for um objeto sólido, né, e tal, ao invés de sair, você vai estar empurrando mais, porque, né, a gravidade para baixo, você jogar a criança para cima e o objeto fica
você fica empurrando. Então, assim, não pode, né? É uma manobra que não tem, claro, você precisa ter técnica, você precisa conhecer. Mas não tem essa dificuldade toda. Se houvesse um curso para leigos, um leigo aprende com facilidade. Você não precisa de instrumentos, é realmente físico, né? Você vai fazer uma manobra ali física. Tanto desde do adulto ao bebê, a gente vê esse tipo de erro, né? Até hoje eu vejo essas coisas em casa mesmo, na minha família. Minha tia, que ela não sabe, e nas outras aí pra cima, soprando a muleira, piorando o caso, deixando o caso muitas vezes mais grave, né? Mais difícil de você desobstruir. Você tem que ter muito cuidado, certo? Aí realmente... Tia, mas aí no bebê tem que fazer o quê? A gente vai ver também. É um pouquinho diferente. A manobra do bebê não é como a do adulto. Mas vocês vão ver, eu coloquei as imagens aqui de cada variação da ovácea bem direitinho, tá certo? Vamos só vendo aqui por etapas. É fácil, só tem A que gente cuidar chega pra já criança não cair. É, isso, tem que pegar com firmeza, né? Gente, ó, então é isso, né? Essa abordagem é acalmar o paciente e incentivar a tosse praticamente, né? Então você fica só estimulando, tussa, isso, muito bem, tussa, continue tossindo, tussa, vamos, senhor Ítalo, o senhor consegue, tussa, certo? E aí você vai até ele, se for uma ovácea leve, claro, isso ali logo vai passar. Às vezes a pessoa tosse mais um pouquinho, né? Às vezes demora um pouquinho aquilo lá passar, mas ele vai ficar bem, né? Logo vai desobstruir, né? Agora, aqui no último ponto, né, que a gente tem aqui, né? Você vai fazer essa observação e se evoluir para uma obstrução grave, né? A gente já faz de maneira diferente, né? Então, se for essa leve, você estimula e tal. Na grave, em paciente responsivo, executar a manobra de Heimlich, né? Posicionar-se por trás do paciente com seus braços à altura da coxa ilíaca, posicionar a mão fechada, certo? E a outra por sobre a mão entre o processo tifóide e cicatriz umbilical. E você vai fazer um movimento de J, certo? Invertido, um J de baixo para cima. Você vai pressionar o abdômen ali do paciente para dentro e para cima, para dentro e para cima. Isso aí vai dar impacto no diafragma. O diafragma vai impactar os pulmões para que venha um jato de ar e expulse aquele objeto que está ali interrompendo essa passagem, tá certo? Aqui é só, como disse, eu mostrar vocês aqui na prática, né? Gente, essa aí é a manobra, ó, essa mãozinha no pescoço, que todo mundo fica... Quando se engasga, a gente chama de manobra universal, certo? Do engasgo. Todo mundo que se engasga geralmente coloca a mão no pescoço. Você identifica facilmente, ela começa a bater no pescoço e a gente vê logo que ela está engasgada. Então, a posição é exatamente essa. Você vai se posicionar. Gente, não se preocupem, que a imagem aqui eu falando pode não estar perfeito, mas eu vou mandar um vídeo perfeito para vocês, que vai mostrar em tempo real posição de tudo, tá certo? Então, não se preocupem, que aqui pode não ficar claro, mas quando eu mandar o vídeo para vocês juntar a atividade, vocês vão entender com muita facilidade, tá certo? Mas, ó, é se posicionar atrás do paciente, certo? Colocando as pernas dele entreabertas e a sua. Você fica meio que lateralizado, certo? Não fica totalmente de frente. Vocês vão ver que, assim, falando de SAMU, nesses atendimentos, principalmente a PH, onde nós temos uma certa visualização, quando você vai prestar o socorro, todo mundo vem para cima e grava o vídeo, pega celular, a gente evita posições obscenas, certo? Isso aí é uma coisa que a gente evita e a gente tem que falar em aula mesmo, né? Então, se você não fica totalmente virado ali de frente, né, ali por trás do paciente, você fica lateralizado, a sua perna vai ficar entre as pernas dele, certo? E você vai fazer essa manobra de Heimlich, que a gente chama. Então, isso daí é no adulto consciente, tá certo? Só que é mais grave, ele já não está conseguindo, tu se lembra?
É um ovácio grave, porém ele ainda está consciente. Ele não está marcando, ele ainda está consciente, mas isso aí para ele evoluir para a inconsciência, e quanto mais grave fica, gente, mais difícil de reverter. Então você tem que correr, certo? Então, por trás, lateralizada, a sua perna entre as pernas do paciente, você vai fechar a sua mão direita com o polegar dentro da sua mão. E a localização, qual é a localização, Canassa? Você vai pegar aqui o seu processo tifoide e a cicatriz umbilical. É no meio dessa marca, então é bem aqui, ó, no meio, onde geralmente o povo diz na boca do estômago. Pronto. Bem aí, você vai fazer uma pressão forte, é um J ao contrário, é de baixo para cima. Então, fecha o polegarzinho na mão, com a outra você vai apoiar e vai fazer esse movimento para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Vai fazer até você conseguir a desobstrução. Até ele desobstruir de barriga muito grande. Oi. A Ana Mel perguntou se é mais ou menos na região do diafragma. Não, a região do diafragma é exatamente no processo tifoide, que ela ainda é região torácica, é um músculo, a musculatura acessória que fica bem embaixo dos nossos pulmões, né? Não é no processo tifoide, veja só, um adulto magro, falando de um adulto consciente de IMC adequado, tá certo? É entre a sua cicatriz umbilical, certo? E o processo tifoide, que é onde vai se encontrar o diafragma. Você tem que colocar no meio, certo? No meio deles. O impulso já vai ser no diafragma, no J, né? Quando você estiver terminando no J invertido, vai estar chegando lá agora. Você vai fazer em um local diferente, agora, nessa variação que nós estamos vendo agora, que é o obeso e o gestante a gestante no terceiro trimestre de gestação, 7, 8, 9 meses. Por quê? Por conta da barriga, né, gente? No fofinho, né, a gordura, né, sua gordura abdominal vai impedir de fazer com tanto sucesso essa manobra que nem você faz no adulto de IMC normal, consciente, assim como também você não consegue em uma gestante por motivos óbvios. A barriga, ela atrapalha. Então, a barriga, você vai machucar o bebê se for a gestante, né? E tiver no terceiro trimestre de gestação. E no obeso, você também não tem o mesmo impacto. Você não tem a mesma pressão que uma pessoa de IMC adequado você tem. E aí, só a localização, né? A manobra, ela é a mesma. Você vai fazer um J invertido, porém vai ser em cima dessa barriga, não é mais naquele meio. Você vai fazer bem aqui, localizado no processo, né? Tifoide, já bem aqui no peito, certo? Praticamente. Então, ó, em pacientes obesos, gestantes no último trimestre, realize compressões sobre o externo, já vai ser bem em cima, vai ser na região torácica, não mais na região abdominal. Linha intermamilar, né? E não sobre o abdômen. Só que assim, tu começa aqui do processo tifoide, que aqui já é região torácica, é o final do teu externo, o processo tifoide. Tu começa a fazer esse J indo aí para essa linha mamilar. O impacto, se você tentar fazer até em você vê aqui que é na região do osso, não tem tanto impacto se você fizer aqui no abdômen, você vê que chega até a doer, né? É um impacto diferente. Porém, por conta da condição dessa vítima de ovácea, existe um impedimento ali na área abdominal dela, que é a gordura ou então o bebê, que ela já está na gestação avançada. Então, você vai ter que seguir com a posição, é a mesma manobra de Heimlich, porém a posição é acima, já é aqui na região torácica, não é mais entre processo tifoide e a cicatriz umbilical, tá certo? Então, essa é a variação, já é uma das variações, né? A ovácea leve estimular a tosse, passou para uma ovácea grave consciente, você vai fazer a manobra de Heimlich. Uma de suas variações é gestante obeso, você já vai fazer aqui na região torácica, certo? E nós vamos agora para outro tipo de variação.
que é a obstrução grave em paciente irresponsivo. Então, veja só, ele, no instante você tentou estimular a tosse, ele piorou, passou para uma ovácie grave consciente. Você tentou a manobra de Heimlich, também não funcionou e ele ficou irresponsivo. Ele ficou inconsciente, ele ficou ali que ao chamado você chama, senhor Ítalo, e senhor Ítalo não responde mais. Então, você vai posicionar, a perna não fica entre as pernas do paciente, né? A sua não vai ficar lateralizada entre as pernas do paciente, você vai descer esse paciente na sua perna para que não haja impacto, né, nele no chão. Você vai tipo escorrer, né? Vamos dizer assim, o paciente ali na sua perna, ela já é um ponto de apoio. Justamente por isso. Por que essa sua perna vai ficar entre as pernas do paciente? Porque para ele passar inconsciente a arriar, né, do corpo todinho ali cai para frente, você tem um apoio. Então, você vai deitar esse paciente. Você não tem como fazer Heimlich nele, ele estando irresponsivo. Não tem. Por isso que a gente tem essa variação de responsivo e irresponsivo, né? Se ele passa para uma ovácie grave e irresponsivo, você vai ter que deitar esse paciente, colocar ele em decúbito dorsal, tá certo? E você vai realizar a mesma manobra, só que agora por cima, né? Você vai fazer a mesma localização, gente. E o J invertido do mesmo jeito, só que tu vai fazer no paciente deitado. Essa é a única diferença. Mais uma vez falando sobre a posição obscena. Nada de se escanchar em paciente. A gente não se escancha. Lembre que você vai estar sendo filmado. Você vai ficar lateral ao paciente para realizar. Você pode ficar em cima dele, porém uma perna flexionada e a outra estendida, mas você não encosta no paciente. Você não se escancha em cima dele, tá certo? Isso é proibido. Você não pode fazer, tá certo? A gente evita realmente esse tipo de posição. Essa posição de arqueiro, tudo isso aqui que eu tô dizendo, eu vou mandar em vídeo para vocês, para ficar de maneira bem clara. E essa já vai ser a primeira atividade que eu vou querer vídeos de volta, tá certo? A atividade que eu quero ver vocês fazendo a prática de maneira improvisada em casa. Pega um irmão, um primo ou um objeto em que você possa fazer para me enviar, tá certo? Para a gente começar a ver como é que vocês estão saindo nos conteúdos que tem prática, né? Então, a ovácia é o primeiro deles, certo? Mas é muito fácil de fazer essa daqui, tá certo? Então, veja só, você vai posicionar esse paciente em decúbito dorsal, em superfície rígida no chão, né, gente? A gente bota ele no chão mesmo. Diante de irresponsividade, ausência de respiração e compulso. Veja só, gente, por que é que ele ficou irresponsivo? Faltou já a respiração. Você tenta ali checar a respiração dele e ele não tá mais respirando, porém ele tem pulso, né? Então, você já vai tomar, né, as medidas, tentar desobstruir, porque ele está uma ovácie muito grave, já está inconsciente, ele já entrou em parada respiratória, o próximo passo é parada cardiorrespiratória. Então, assim, né, já está muito, muito mal, está muito grave, né, uma vítima muito grave de ovácie, certo? Diante de irresponsividade, a ausência de respiração compulsa, executar compressões torácicas com o objetivo de remoção do corpo estranho, né? Você vai tentar fazer a manobra do mesmo jeito. Gente, você só faz na região torácica se for o fofíneo e a gestante terceiro trimestre, tá certo? Se for um IMC normal e ficou grave, você vai fazer entre a cicatriz umbilical e processo de POD, tá certo? Aí você tentou, não tá conseguindo, o que é que você vai fazer? Vai avaliar agora a cavidade bucal, você vai abrir objeto, se ele se der para você fazer mesmo a pinça ali com o indicador e polegar. Ou então a varredura em gancho, em forma de gancho, que a gente chama, certo? Com o dedo. E você vai, o contrário da localização dele. Por exemplo, se o objeto ele estiver do lado esquerdo, você vai com o dedinho pelo lado direito e puxa ele lá de dentro para fora. Por quê?
Se tu for na mesma direção em que ele está localizado, ao invés de tu puxar, tu vai empurrar. Então, tu vai cada vez mais piorar a alváce dele. Você precisa estar sempre do lado contrário, né? Então, e vice-versa. Se você está vendo aquele objeto no lado direito, você vai começar a varredurazinha com o seu indicador pelo lado esquerdo, puxando ele lá de trás, né? Lá de baixo, para cima e para a boca, tá certo? Nunca vá no mesmo lado que você está vendo o objeto, porque senão, ao invés de você puxar, você vai empurrar, piorando cada vez mais a alváce dele, tá certo? Então, você tentou avaliar, se tiver visível, tenta tirar, tá certo? E se não tiver vendo, se você não conseguiu ver, né? Aí você já vai realizar a insuflação daquela maneira. Você, enquanto profissional de SAMU, você vai ter um ambu, né? Que é essa bolsa válvula máscara, né? Que a gente chama popularmente de ambu. E aí você vai ter esse dispositivo, você vai insuflar e você vai continuar com essa aqui só para mostrar as imagens, né? Mais uma vez, que é diferenciada. Veja só, a manobra de Heimlich no obeso e gestante consciente, veja só onde é que está posicionada agora a mão do socorrista. É no peito, é na região torácica realmente, né? É aqui do processo tifoide para a linha mamilar. Já não é mais no abdômen por conta dos impedimentos. A gestante, por conta do bebê, você não pode machucar o bebê, porque ela já está em no estágio avançado de gravidez, ela já está no último trimestre. E o fofinho, porque ele é avantajado e abdominal e também não vai ter o mesmo impacto, não vai ter a mesma pressão, então você precisa subir essa mão. Ó, aqui nessa imagem dá para ver facilmente, né, sabe, com facilidade. E no adulto irresponsível, veja só, moçada, como eu falei para vocês, ó, a manobra é a mesma, só que agora você vai fazer nele deitado, mas é um J invertido, para dentro e para cima, o movimento é esse, para dentro e para cima. Veja só, como esses dois aí, eles são adultos conscientes e têm o IMC adequado, né, eles não são fofinhos, não são gestantes, olha só onde é que a região torácica, bem, que é a Heimlich, é ali entre a cicatriz umbilical e o processo tifoide, para ter bastante pressão, certo? Então, você vai fazer, presta atenção na posição aí dos socorristas, gente, na imagem, ele tá lateral ao paciente, você não tá vendo socorrista escanchado, tá certo? Nessa vítima. Você ainda pode ficar por cima, como eu falei, eu não botei aqui porque eu não achei a imagem do arqueiro, que é a posição de arqueiro, você fica por cima, porém assim, é com a perna estendida e a outra flexionada, você não encosta na vítima, certo? Você não se escancha na vítima. Então, as imagens aqui para vocês verem. E na criança, gente, na criança o Heimlich é da mesma maneira, porém você tem que se adequar à altura da criança, você só vai ficar de joelhos, certo? Mas a posição é a mesma, certo? Entre ali a cicatriz umbilical, o processo tifoide na criança e, claro, gente, a gente faz sempre a observação, são manobras que exigem bom senso. Uma coisa é você fazer uma manobra com bastante força no adulto, né, porque já é mais difícil desobstruir, e na criança, como ela já é mais frágil, né, menorzinha, enfim, você dose aí a força que você vai colocar na manobra. Não vá fazer como se você estivesse fazendo no adulto. Preste atenção, você está lidando com uma criança. Então, crianças, né, já crescidas, você vai ficar de joelho, certo? Da mesma maneira, veja só o socorrista aí, ó. Ele está posicionando o joelho dele entre as pernas dela, da criança. Por quê? Se ela ficar inconsciente, essa perna dele é a base, é o apoio para já deitar ela, colocar ela em decúbito dorsal e fazer na criança inconsciente. Então, a variação aí vai ser só a adequação da altura. O profissional ele vai ficar de joelhos, mas a manobra, a posição da manobra, o J invertido, é a mesma coisa. Claro, diminui a tua pressão, porque tu não vai botar a mesma força que tu coloca no adulto, no inocente de uma criança, né? Pelo amor de Deus. E do mesmo jeito você vai fazer se ela ficar inconsciente, com uma criança não responsiva. Você tentou, estimulou a tosse, você fez a Heimlich nela consciente, ela passou para a inconsciência
você vai fazer da mesma maneira, só que você vai dosar a sua força. Sempre lembrando isso. Não vai meter a mão como se estivesse fazendo no adulto. Né? Bom senso. É coisa que aí a gente não tem como repassar isso para você. É feeling, né? Você tem que sentir e ver até onde que você pode ir. Tá certo? Então, é a mesma coisa, se adequando à altura, que nem na imagem aí tá mostrando para vocês, tá certo? Então, assim, a conduta como é a mesma, né? Eu não vou nem ler a mesma coisa, só que na criança você vai se adequar à altura. É só vocês lerem aí depois, né? Então, aí aqui ela vai falar também, né? O profissional deve interromper a manobra, iniciar manobras de ressuscitação, porque você vai ficar checando daquela mesma maneira. Só que o nosso foco agora não é RCP. Então, você vai aprender sobre OVAS, porque até já saiu a H 2020, já saiu as novas diretrizes e houve algumas alterações. A RCP já saiu esse ano passado. Aí já vai ter atualização. Então, é do mesmo jeito, irresponsiva. Coloca ela em decúbito dorsal, superfície rígida, e você vai realizar a manobra, checa a respiração, vai indo do lado contrário do objeto, né, trazendo ele lá de dentro para fora, né, de baixo para cima. Se não der, você vai continuar com a manobra e vai ficar checando o pulso. Se ela parar, você vai iniciar a RCP. Mas aí são outros 500, então a gente vai só até aqui, certo? Então vamos falar sobre RCP agora, que aí já é outra modalidade. Gente, a OVAS no bebê já é a mais diferentezinha que tem, né? Ela não é a mesma coisa assim na criança e no adulto. Eu já vou colocar aqui na imagem, porque eu acho melhor explicar logo aqui na imagem, que é mais fácil. Ó, como é que você vai fazer? A criança, né? Você viu que está engasgada, vem com aquela história tão fácil de engasgar, se engasga na amamentação, com o leite da mãe. Então, isso é muito, muito, muito fácil de acontecer. A maioria se engasga, né, de criança, de bebê. Você vai colocar ela no seu braço, tá certo? O peito da criança no seu braço, escancha ela, abre as perninhas, coloca aqui no teu antebraço. Você vai apoiar ela toda aí no teu antebraço, que nem tá mostrando na imagem. Certo? Vai deixar a sua mão, os 2 dedos, abrindo a boca dela, porque é o que acontece também, a pessoa faz a manobra certa, mas a boca da criança está fechada, às vezes o objeto saiu, o líquido escorreu e ele não está vendo. Então, você vai abrir com 2 dedinhos aí a boca dela e você vai dar os tapinhas, né? Você vai fazer essa pressão de 5 dessas compressões, né? Aqui entre a escápula, veja só, então é bem em cima. Gente, a escápula que a gente chama popularmente da azapá, né, ou então da pá, é bem aí em cima, certo? Então é bem na região torácica, você vai dar esses golpes, né, aí na criança e vai deixar ela nesse nível aí, no teu antebraço, encosta na coxa, deixa ela ligeiramente para baixo, porque a gente precisa dessa gravidade para ela ajudar aquele objeto a descer, né, para ver se sai com a maior facilidade, tá certo? Então, você vai fazer esses golpezinhos, você faz 5 batidinhas nessa região torácica e na azapá, com essa criança no teu antebraço, com a tua perna, a tua coxa de apoio, de preferência que você esteja sentado, né? Com a perna um pouco inclinada para baixo. Essa criança, ela vai ficar assim, íngreme, certo? Ela vai ficar assim com a cabecinha abaixo daqueles 90 graus ali. Ela não vai ficar reta, ela é para ficar com a cabecinha um pouquinho para baixo, para aquela gravidade ajudar. Você vai dar 5 tapinhas ali na escápula e com ela para baixo, que é para ver se aquele objeto sai. E depois você, que der esses 5 tapinhas, vira ela e vai fazer a mesma coisa na região torácica, na linha mamilar. Você vai fazer 5 compressões com 2 dedinhos, certo? Na mesma posição. Faz as 5 compressões com os 2 dedos e avalia se o objeto saiu. Avalia a boquinha dela daquela mesma maneira. Se der para ser tirar, você tira em pinça. Ou então, com a varredura, com o dedo em gancho, né, no lado contrário daquele objeto. Só que geralmente esses bebezinhos, gente, se engasgam muito com líquido. É leite, sabe? É muito delicado. Por ele ser desse tamanho todo, você nem tem como fazer Heimlich no bebê,
ela é diferente da criança e do adulto, né? Você faz assim, são 5 tapinhas na região das escápulas, na criança para baixo, apoiada no seu braço e na sua perna, depois vira ela e faz 5 compressões com 2 dedos seus, o indicador e o maior de todos. Na linha intermamilar, na região torácica, 5 vezes, avalia se saiu. E aí você vai ficar naquela, checando o pulso, checando a respiração para ver se ela entrou em parada. Então, a manobra é essa no bebê, tá certo? É a mais diferenciada, mas aí na imagem está mostrando claramente. No vídeo que eu vou mandar para vocês também mostra todas essas categorias. O adulto, ele simula o adulto obeso e no bebezinho, tá certo? Gente, ficou claro o que foi que vocês acharam?